O Eterno, abençoado seja o seu nome, o seu poderoso nome, no relato da criação, fez questão de mencionar que em 6 dias criou todas as coisas que existem. Mas o 7º dia, ele abençoou e santificou, dando exemplo para toda a criação que o Shabat é o seu santo dia. Outra vez, quando ele escreveu com a sua mão e entregou para todo o povo de Israel, desde o Monte Sinai, todas as suas 10 palavras, seus 10 pronunciamentos, ele escreveu: Zahor et Yom HaShabbat lekadishô. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Eu quero desejar a todo o povo de Israel, todo o povo que está em Techuvá, desde os 4 cantos da terra, um Shabbat Shalom, um Shabbat cheio da graça, do amor e da fidelidade que só o Eterno pode nos proporcionar. Eu sou o Marcos Aurélio e estamos aí na 41ª porção da Torá, a porção Pinhas, onde relata o zelo demonstrado pelo servo do Eterno ao agir impelindo a agressão, a transgressão do mandamento da Torá. Só um instante, pessoal. Demonstrou todo o zelo do Eterno em uma ação. E o Eterno o recompensou, como nós vimos ontem à noite, entregando a ele o sacerdócio para a sua descendência. E hoje nós vamos falar, hoje pela manhã, de justamente essa seleção que o Eterno faz novamente, essa contagem que o Eterno fala novamente no capítulo 26 do livro de Bamidbar, onde o Eterno faz novamente um censo. Agora, já não é o mesmo censo que foi realizado quando o povo de Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida, e naquele momento houve a tragédia, que assim a gente pode chamar, a tragédia que aconteceu quando o povo de Israel decidiu por si próprio enviar os espias para sondar a terra de Israel. E como punição, o Eterno entregou o povo a andar no deserto por mais 38 anos. E jurou, naquele momento, que o povo de Israel, aquele povo que estava ali, quem tinha mais de 20 anos, não veria a terra prometida e eles pereceriam nessa caminhada no deserto. E chegando 38 anos depois, Moshe, já em idade avançada, ele vai passar, o seu bastão, passar adiante a responsabilidade por conquistar a terra prometida para o seu servo Yehoshua, como a gente vai ver nessa porção mais tarde. Passa a ele o cajado, passa a ele essa responsabilidade. Moshe agora já está só. Ele saiu com sua irmã e seu irmão, Miriam e Aharon, seu companheiro. Ele já descansou com seus antepassados. E agora é a vez de Moshe. E, em meio a isso, antes de entrarem na Terra Prometida, o Eterno agora vai fazer outra contagem, justamente para verificar, se aqueles que ele havia prometido já haviam justamente falecido e perecido na caminhada. Então, em cima disso, meus irmãos, em cima disso, a gente vai para a nossa porção, a porção Pinhas, Finéias, a contagem das ovelhas. A seleção e contagem dessas ovelhas, meus irmãos, é um tema principal das Escrituras. Saber quem é a ovelha do Eterno e, ali no meio, se naquela contagem não entrou também bodes. As características desses 2 animais são cruciais para a gente entender quem é servo do Eterno e quem não é. Yeshua faz um paralelo, a gente vai falar disso no final do estudo, faz um paralelo impressionante, e ele sendo o pastor que o Eterno havia prometido através dos seus profetas. Está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 34, fala muito bem sobre isso. E entre outros capítulos dos profetas falam sobre esse pastor que estaria acima, estaria comandando o seu povo, estaria conduzindo-os ao pasto. Essa é a função do pastor. É deixar essas ovelhas aptas para poderem se alimentarem. E assim sempre foi o nosso mestre Yeshua. Ele nunca
pegou esse pasto e colocou a força na boca de ninguém. O pastor é o que conduz ao pasto. Sobre essas ilustrações, sobre esses exemplos, a gente vai entender algumas ações do nosso mestre Yeshua, alguns questionamentos e, incluso, o zelo que Yeshua teve ao tomar atitudes que, à vista de muitos, é radical. É uma atitude que vai desarraigar aquelas pessoas que estão sendo, em tese, acusadas. Atitudes que vão romper com o politicamente correto. O nosso mestre, enquanto havia espaço para o diálogo, ele exercia o diálogo. Porém, em alguns momentos, Yeshua foi enfático em suas posições. A gente tem exemplos, por exemplo, no capítulo 23 de Matitiahu, onde Yeshua ele fala de uma forma ríspida com um grupo de Perushim Vesoferim, que ele os chama de hipócritas. Pessoas que, à vista de muitos, queriam aparecer justos, porém internamente deles havia corrupção e iniquidade. Yeshua expõe essas pessoas para, não com o intuito de humilhá-los, não com o intuito de prejudicar a sua posição, única e exclusivamente com o intuito de amá-los. De que forma? Corrigindo as suas ações, para que eles se voltem para o arrependimento, se voltem para o eterno. Assim deve ser a nossa lança. A gente não pode agir como um Pinhas, como um Finéas hoje. Porque a gente sabe que essa lança, a vingança vem do eterno. A gente deve agir sim. De que forma? Com veemência e rispidez contra aquilo que é contrário à palavra do eterno. Como eu falei ontem à noite, sem a intenção de ofender a ninguém, pelo contrário, com a intenção de amar aqueles que pensam diferente. Porém, trazendo a eles a explicação de que existe algo maior, existe sim um mundo além deste que nós vivemos. E que, infelizmente, os caminhos que estão sendo seguidos por eles, os levará à perdição. E que se faz necessário que haja uma reflexão sobre algumas ações, sobre algumas transgressões, que hoje está sendo literalmente cessado o direito de se questionar e de se falar. Que a gente possa, nos momentos de revolta, usar de sabedoria, ser veemente contra o pecado, evidentemente, ser uma espada literalmente que divide a nossa vida, separando e se apartando de qualquer vestígio de transgressão, porém demonstrando isso com amor e zelo, fazendo isso de uma forma que as pessoas possam entender que existe outro mundo além do que elas acreditam. Então eu coloquei como tema a contagem das ovelhas. A contagem das ovelhas vai fazer a separação de quem é a ovelha daquele aprisco e quem está ali por engano. Quem vai ser separado e vai ser até contado como um bode entre as ovelhas. No livro de... Deixa eu só clarear aqui a tela para vocês. Meu ouvido está tinindo, meus irmãos. Está apitando, não sei o que é. É o silêncio e dá um suado no ouvido. Vamos lá. Pronto, clarei aqui. Diz o seguinte: Ani Hu Haroe, eu sou Haroe, Hatov, eu sou bom pastor. Yeshua chama ele de o bom pastor. Haroe, Hatov, o bom pastor, e tem et nafsho bi ad hatson. O bom pastor dá a sua alma, a sua vida pelas ovelhas. Então o pastor, ele conhece, Yeshua nesse texto aí de Yohanan, de João capítulo 10, ele chega a dizer o seguinte, que conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. E eu sou conhecido dela.
e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ou seja, quem é ovelha de Yeshua não será arrebatado de suas mãos. E ele as conhece pelo nome. E as ovelhas conhecem a voz do pastor. E se você assistir vídeos que mostram essa atividade do pastor, você vai encontrar que realmente quando o pastor tem um chamado peculiar para suas ovelhas, todas respondem. Quando outra pessoa chama, elas não vêm. É algo interessantíssimo. Deixa eu ver só os comentários aqui que coloquei, senão pula e fico. Passei 2 horas escrevendo comentário e acabo não lendo, né? Então a gente vai observar que a morte de Yeshua trouxe à tona o desejo de dar a vida pela veracidade das promessas do Eterno. Os discípulos de Yeshua, agora movidos pela confiança plena na Torá, e principalmente na verdade da ressurreição dos mortos, estavam dispostos a dar a sua vida e para dar testemunho da verdade. Aqueles que outrora tinham medo, agora falavam sem nenhuma ressalva as maravilhas operadas por Yeshua, não temendo mais aquilo que poderia aprisionar o ser humano, que é a mentira, o pecado e o medo. O medo de quê? O medo da morte. Então, os discípulos de Yeshua foram muito bem ensinados a não temer, agir em alguns momentos com zelo, com rispidez, falar com veemência, apontar uma transgressão, mesmo que em ambientes que são contrários à sua presença, para pessoas que têm uma autoridade até superior a eles. A gente vê, por exemplo, Pedro e o outro apóstolo, se não me engano, Yohanan, João, quando são presos e levados à presença do sumo sacerdote, o sumo sacerdote diz: olha, dê uma pisa nesse camarada aí e manda que eles parem de falar desse tal de Yeshua. E Pedro diz: olha, você acha justo eu temer a homens e deixar de falar aquilo que nossos olhos viram e o que nossos ouvidos ouviram? Pode matar que a gente não vai deixar de falar por causa de autoridade alguma. Então, isso é uma lança, meus irmãos, que atravessa os corações das pessoas, que mata a arrogância. Pedro não pegou uma lança para matar o sumo sacerdote, mas o coração dele foi atravessado pela verdade. Ele viu que o testemunho dele era verdadeiro. E está faltando para todos nós hoje isso. Eu me coloco no meio. Muitas vezes nós cedemos porque nós queremos fazer o politicamente correto. Então tudo que eu venho falando, que eu falei ontem, venho falando hoje, que vou falar mais tarde, pode às vezes parecer agressivo, pode parecer duro, mas é escritura. Eu não estou falando aqui de um conto de fadas. Eu estou falando daquilo que importa sobre a vida de cada um de nós. Nós devemos nos posicionar com veemência em assuntos que são inegociáveis na vida de um servo do Eterno, na vida daquele que teme ao Elohim de Israel. Se nós tememos ao Eterno e guardamos seus mandamentos, não existe assunto que possa nos calar. E se isso for motivo de nos calar, é porque nós não servimos ao Eterno. Porque o nosso mestre, ele não arredou o pé do templo até fazer a limpeza, tanto fisicamente como interiormente daquelas pessoas. A limpeza e a lavagem foi total. A purificação do templo foi feita através de Yeshua, por meio da sua doutrina, da sua palavra. Ele era inegociável em seus valores, inegociável em suas posições. Porém, hoje, nós nos dizemos discípulos de Yeshua e servos do Eterno e cedemos em nossas posições para agradar A, B ou C. Um sacrifício de coragem é necessário para todos aqueles que servem ao Eterno. Se essa palavra, meu irmão, minha irmã, está te ofendendo, está te deixando zangado, triste, porque você acha que, mas, poxa, eu vou ser ofensivo com meu irmãozinho, eu vou ser chato com isso, porque
Tem algumas coisas que meu irmãozinho faz e eu tenho que tolerar para poder não criar um clima chato. Vai haver uma separação na minha família. Se eu falar tal coisa, meu familiar vai ficar chateado. Aí você tem que pegar Mateus capítulo 10 assim, ó. Quando você for ler, não rasgue não. Outra pessoa vai ler a sua escritura, vai ler aquelas palavras. Se você deixar a sua escritura de lado assim, alguém pode vir ler. E vai encontrar em Mateus capítulo 10, dizendo assim: eis que eu não vim trazer paz, mas sim a espada. Porque mãe se levantará contra filho, filho contra a mãe. O vizinho contra o seu outro vizinho. O irmão contra o irmão. A dissensão que há quando alguém que teme ao Eterno e tem valores inegociáveis, mesmo pelo amor da sua família, você não vai aceitar determinados comportamentos sendo praticados do seu lado. Isso é enfiar uma lança e expor o pecado e matar a transgressão. Pelo menos na sua vida. Sem atingir ninguém. Sem ferir ninguém. Às vezes a ausência também é uma forma de você demonstrar sua posição. Sabemos hoje que é perigoso emitir uma opinião. É perigoso você expressar aquilo que a Escritura fala. Pelo menos por enquanto, ainda tem um pouco de possibilidade. Mas em breve, temas como o que eu abordei ontem à noite, temas como a gente vai abordar ao decorrer do tempo, serão proibidos, serão cessados e serão totalmente execráveis para uma sociedade corrupta, que não aceita a palavra do Eterno. E é nesse momento, é nessa circunstância que as palavras de Yeshua que dizem: bem-aventurados sois vós, quando todos falarem mal acerca de vós por causa do meu nome. Ou seja, por causa da minha doutrina. Porque você hoje falar que todo mundo é amado, que venha como você está e permaneça como você está, que Jesus te ama, Jesus é isso, Jesus te ama, pode continuar assim, cometendo essas transgressões. A gente vai, inclusive, trazer o mundo para dentro de uma determinada congregação. Aí tem congregações, em tese, nas suas mais variadas religiões, isso em todas, tá? Que aceitam todo tipo de comportamento. Baladas dentro de determinadas religiões, com tema de palavra do Eterno. Dentro do próprio território de Israel hoje, existem coisas que são permitidas para fazer o politicamente correto. E tudo isso, o povo está pensando que o Eterno está cego. Por isso, meus irmãos, eu digo que nós somos a última geração. Eu não acredito que há gerações mais adiante. Eu respeito quem pensa diferente, porém, eu acredito com toda certeza que essa geração não passa. Porque estamos já num nível, se não igual, mas eu imagino que seja superior a Sodoma e Gomorra, só que não só numa região determinada, mas no mundo inteiro. É sobre isso que virá a punição sobre todas essas transgressões. Hoje, a mentira se tornou em verdade e a verdade em mentira. E a gente é obrigado a aceitar isso. Que nós sejamos o Finéas dessa geração. Que nós apontemos a lança que o Eterno deixou para a gente, que é a sua palavra. E demonstremos a todas essas pessoas que cometem esses determinados tipos de transgressões que aquilo não é aceitável aos olhos do Eterno e que não serão ovelhas do seu pasto. Porque ele disse: as ovelhas têm um comportamento que devem ser seguidos sem negociação. Então, mais uma vez, espero que eu não tenha ofendido alguém. E se eu ofendi, peço perdão. Porém, eu estou lendo, interpretando conforme o que eu acredito.
E se qualquer pessoa que chegar até mim vier me perguntar, eu vou mostrar na Escritura. É a Escritura que rege minha vida. E se mesmo assim, eu mostrando na Escritura, a pessoa não quiser aceitar minhas desculpas por uma qualquer ofensa e não quiser, principalmente, alterar o comportamento errado que, em tese, está sendo demonstrado através da luz que é a Escritura, eu não vou mudar minhas convicções por causa disso. Vou pedir ao Eterno que essa pessoa seja convencida não por mim, mas pela sua palavra. No livro de Bamidbar, no capítulo 26, versículo 1, diz assim: Vayomer Adonai el Moshe ve'el Lazar ben Aharon hakohen lemor. E disse Adonai disse a Moshe e a Elazar, o filho de Aharon, o Kohen, o sacerdote. Assu, faça, realize, né? Et tirosh kol adat bnei Israel. Realize o censo, né? Conte as cabeças. Faça a cabeça, literalmente, né? Realize o censo de contagem das cabeças de toda a comunidade dos filhos de Israel. Mibem Asrin Shana Ve Malar Ve Va Malar Lebeit Avotam Kol Itse Savá Be Israel. De 20 anos ou mais, de acordo com os de seus ancestrais, os anos, né? Sujeitos ao serviço militar em Israel. Depois eu corrigi esse versículo. Moshe e Elazar, o sacerdote, falaram com eles na planície de Moabe, junto ao Iarden, diante de Jericó, né? O que aconteceu aqui, meus irmãos? Antes da entrada, como eu passei para vocês ontem à noite, o povo estava às portas de avançarem, estavam só aguardando ali agora, não mais enviando espias sem autorização do Eterno, até porque no livro de Yehoshua a gente vai ver os espias sendo enviados, mas agora com a autorização do Eterno, com a intenção correta, não mais de questionar o que havia lá, mas sim observar de que forma eles iriam adentrar na terra de Canaã. Então, eles estão ali adiante naquele momento com várias expectativas, pessoas querendo saber, olha, será que realmente nós vamos conseguir? Todas essas pessoas ao longo do tempo morreram. Quantas pessoas não morreram ao longo do tempo e não chegaram nesse momento em que nós temos a oportunidade de conquistar a promessa, a promessa que foi dada aos nossos ancestrais há 40 anos atrás. 24 mil morreram com essa praga das mulheres de Midian e de Moabe. Não seriam esses 24 mil aqueles que ainda restavam, que impediam o povo de seguir? Será que não seria isso? Que aconteceu tudo aquilo para que eles se manifestassem e a tragédia sobre a vida deles até então viesse. E ainda pessoas que entrariam nessa terra com o mesmo pensamento dos seus antepassados que pereceram e morreram no deserto. Fica esses questionamentos para todos nós. Então o Eterno, antes dessa entrada, faz uma limpa, porque todo pastor, meus irmãos, faz a contagem das suas ovelhas. Ele coloca elas dentro do redil e faz a contagem para ver se são suas ovelhas ou se não é de outro, para não ser acusado de roubo. Para não ver se não tem algum bode ali dentro no meio do aprisco. Se não tem um lobo no meio das ovelhas. O censo desses homens era uma nova oportunidade para aqueles que não tiveram parte com os pecados dos seus pais. Assim também era a promessa de Yeshua, que através do arrependimento, essas pessoas nasceriam novamente, sendo participantes do reino do Eterno. Yeshua convoca os seus discípulos literalmente para uma guerra, porém sem armaduras ou espadas, guerra que eles iriam travar contra o pecado. Assim é a guerra que o nosso mestre ordenou.
ou assim a lança que ele nos mandou cunhar e portar na nossa caminhada. A espada que é a palavra do Eterno. E aqui está uma ilustração do nosso mestre, olhando, né, aquele comércio dentro do pátio do templo, não do templo propriamente dito, mas existia, né, o pátio do templo, tá? E existia dentro desse pátio existia o templo, tá? Então esse comércio ficava em salas, que aqui ficavam essas colunas, né, nas laterais, ok? E aqui nessas colunas existiam algumas salas que se comercializavam esses animais para quem era viajante, ok? Então, cada sala dessa, as pessoas ficavam ali comercializando animais que a própria Torá instrui que se alguém trouxesse do seu dízimo para realizar o sacrifício em decorrência das festividades, ele deveria, se a distância fosse muito longa, ele não poderia trazer frutas, não poderia trazer os animais, porque iria haver um desgaste muito grande desses animais nesse percurso. Poderia até que algum viesse a se lesionar e não conseguisse ser feito o sacrifício daquele animal por ele ser achado com alguma falta. Então, o que é que a Torá explica? Está lá em Devarim, Deuteronômio, capítulo 14. Se o local que essa pessoa vem trazer o dízimo ou a sua oferta é muito distante, ela poderia vender na sua cidade, atava o dinheiro e chegaria na cidade de Jerusalém, em qualquer local, e compraria aquele animal que ele achasse que estivesse perfeito, né? Que não tivesse nenhuma falta nele. Não fosse aleijado, não fosse manco, não tivesse ferido. E ele compraria e levaria para o templo para realizar o seu sacrifício. Porém, o que é que os religiosos estavam fazendo? Eles criaram uma normativa onde esses animais tinham que fazer uma verificação e ser comprados literalmente somente no pátio do templo, porque eles já tinham uma certa um acordo com aqueles comerciantes que uma parte daquele dinheiro iria para os sacerdotes. Então, às vezes alguém até trazia um animal bom, levava até o sacerdote e ele dizia, observava que aquele animal não foi comprado, deveria ter alguma forma deles inspecionarem isso. Aquele animal não foi comprado no território, no espaço do templo ali, nessas lojas, e eles recusavam o animal. Aí a pessoa dizia, mas rapaz, eu vim tão longe com esse animal, trouxe ele com tanto cuidado, e agora? Disse, olha, vá ali, troque esse animal, porque ele vende para outra pessoa que não vai sacrificar para consumir, vai ser para o consumo dele mesmo. E você dá a diferença e pega outro animal com ele, com essa pessoa. Às vezes o animal que ele estava trocando era até inferior ao que ele queria. Estou especulando. Mas tinha que ter aquele crivo. Então ele trocava e aquele animal que foi trazido já era vendido para outra pessoa. Então existia, e até hoje existe, situações que são parecidas com isso, principalmente, meus irmãos, estão vendo o microfone aqui, está aqui, no nosso país, viu? Aqui eu não duvido. Eu só não digo que isso aqui, essa tecnologia, né, foi importada do Brasil, até porque o Brasil ainda não existia. Mas, muito provavelmente, hoje tem muita gente que traz esse tipo de comportamento. Aqui a gente tem que estar tem que dormir com o olho aberto ou de fechado aqui no país da gente. Infelizmente, está numa situação crítica. Quem aí não recebe as famigeradas ligações de banco, né? Quando liga para mim, digo, nem conta em banco eu tenho, minha senhora. Eu ainda tiro as coisas no recibo. Ai. E no livro de Yohanan, no capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: Vaikrav Hag Hapesach Le Yehudim Va Ya'al Yeshua Yerushalayma. E era quase o tempo da festa de Pêssar,
em Yehudá. Portanto, Yeshua subiu para Jerusalém. Yeshua, ele morava no alto, né? Ele morava na Galilea. Morava na parte norte de Israel. Então, geograficamente falando, Yeshua estaria descendo, né? Porém, o autor aqui fez questão de mencionar algo que é intrínseco na Escritura. Jerusalém sempre é o local mais alto da terra. Independentemente da sua região, de onde você esteja. Se você está descendo ou subindo. No mapa, você está sempre subindo para Jerusalém. No versículo 14 diz o seguinte, ó, na área do templo, encontrou alguns vendedores de bois, ovelhas e pombas, e outras pessoas assentadas diante de mesas, trocando dinheiro. Existiam também cambistas que agiam trocando dinheiros de outras nacionalidades para o shekel do templo, para que só fosse comercializado com o shekel do templo. E nisso já tinha o ágio também, né? O ágio do cambista. Então, tudo isso estava acontecendo aos olhos de Yeshua. Ele observou tudo isso. Vaikar, Havalim, Va Sareg, Otam, Le Malka, Va Yador, Va Igaresh, Et Kulam, El Merutz, La Ri. E ele fez um chicote de cordas. Olhe, por sorte não tinha ninguém com lança por ali, viu? E expulsou todos da área do templo. Gam et Hatson, Gam et Habakar. Va yashler et Kesef. Bem como as ovelhas e os bois, e virou as mesas dos cambistas. Ha-melfim, aretzá, ve'et, shul, hagotechem, hafar. Espalhando todas essas moedas, ou seja, ele espalhou tudo, ele expulsou, pegou o chicote, estralou no chão, o pessoal se assustava, né? Os animais também saíram quebrando tudo, os bois já começam a fazer aquela arruaça, né, com a sua força. Saiu quebrando tudo e virando a mesa dos cambistas, o dinheiro caindo no chão, aquela agonia. Imagina a confusão, confusão. O zelo consumiu Yeshua. Ele não suportou aquilo. Porque, olha o que ele vai dizer aqui. E disse aos que vendiam pombos. O que mais impressionou, impactou Yeshua, não foi o câmbio, não foi a venda de boi, de bodes, de ovelhas. O que mais preocupou Yeshua, aquilo que ele mais ficou horrorizado, com a falta de empatia e de amor dessas pessoas, era porque eles estavam comercializando pombos. E só era aceito os pombos, como eu disse, se fossem comprados naquele local. Agora, qual é o problema disso, meu irmão, minha irmã? Vocês se lembram de que Yeshua, quando ele nasceu, qual foi o sacrifício que a sua mãe, Miriam, levou para o templo? Está lá no livro de Lucas, no capítulo 2, se eu não me engano. E quando o primogênito de uma mulher nascia, ela poderia levar, se eu não me engano, 3 opções. Ou um animal, né? um boi, um bezerro, né? Um boi com poucos dias nascido. Ou então um bode ou um cabrito, é algo nesse sentido, um cordeiro. Ou, se a pessoa fosse muito pobre, levaria um par de pombos. 2 pombinhos, né? Ou 2 rolinhas. Era o sacrifício do pobre. Porque pombo tem em todo canto. Você pegava o pombinho ali, colocava numa gaiola, inspecionava se estava tudo ok e levava.
Não tem ninguém que fique criando pombo, né? Hoje em dia é muito difícil. E naquele tempo também. Tinha pombo para tudo quanto é de canto. Então você pegava o pombo, o pobre que não tinha como pagar por um sacrifício, e era o sacrifício do pobre. E esses homens estavam comercializando o pombo, tirando a oportunidade até do pobre de sacrificar. E note que de tudo isso que estava acontecendo, Yeshua citou o quê? Os que vendiam pombos. Tirem essas coisas daqui. Como vocês ousam transformar a casa do meu pai em um mercado? Então, aquilo que mais chocou o nosso mestre foi a falta de misericórdia e empatia para com o necessitado. E o texto diz: As zaheru talmidaiv et asher katuv ki neati beiterra a halateni. Os talmidim se lembraram mais tarde do Tanar, que diz da escritura, né, da Katuv. O zelo, aqui é a palavra de novo, né? Zelo pela tua casa me devora. Então, os discípulos de Yeshua, na hora, meus irmãos, eles não conseguiram refletir. Eles não conseguiram entender por causa da confusão que estava acontecendo. Mas depois, eles refletindo, eles olharam e lembraram do Salmo 69, versículo 10, que diz justamente o que estava acontecendo. Que a casa do Eterno estava sendo vilipendiada literalmente por comerciantes, por pessoas que estavam destruindo a casa do Eterno. Então o salmista, ele fala sobre isso já no seu tempo e se repete na vida de Yeshua. Yeshua, no livro de Mateus, no capítulo 21, versículo 13, diz assim: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Yeshua está dizendo abertamente, está apontando o dedo na ferida daqueles que são transgressores da Torá. Então, os habitantes de Yehudá o confrontaram perguntando: que sinal miraculoso pode nos mostrar para provar o direito de fazer tudo isso? Então, eles queriam um sinal profético, um sinal de que algo, que aquela ação tem um respaldo do Eterno. Do mesmo jeito que, inicialmente, eu acho que Pinhas, quando pegou aquela lança e tacou ali nas duas pessoas, né, aquele casal, provavelmente muitos chegaram quem disse: como você tem direito de fazer tudo isso? Por quem lhe autorizou? E Finés permaneceu em silêncio, calado. Pinhas permaneceu calado. O Eterno foi lá, apareceu para Moshe e disse, confirmando a autoridade de Pinhas: não houve sinal, não houve milagre, não houve nada. Apenas a palavra do Eterno confirmando a autoridade daquela ação, daquele ato. Do mesmo modo, Yeshua não vai provar nada para eles. Yeshua vai trazer uma reflexão. Yeshua lhes respondeu: destruam este templo. Em 3 dias eu o levantarei. No versículo 20 diz o seguinte: Vayomeru ha-Yehudim Arba'im Shana Veshesh Shanim. E os habitantes de Yehudá e os Yehudim disseram: foram necessários 46 anos. Aí diz o seguinte: Ni Venah ha-Reihal Hazé, para construir este templo. Ve'atá, e agora, Tekmenu be-Shaloshet Yamim, e agora você vai levantá-lo em 3 dias? Foram 46 anos para construir isso aqui,
E agora você vai o levantar em 3 dias? O questionamento deles, meus irmãos, é algo que reflete o seu pensamento. Por quê? Yeshua está falando algo que os deveria trazer para eles reflexões que estariam além do olhar material. Por quê? É evidente que ninguém tem a capacidade de reconstruir um templo que passou 46 anos, reconstruir esse templo em 3 dias. Eles deveriam se atentar em perguntar ao mestre algo mais específico. Não exigir um milagre. Mas se mestre, eu não entendi a tua parábola. Poderia me explicar com mais sucitez? Porém, eles trouxeram isso para algo físico. Assim como Nicodemos, né? Nicodemos, ele também, Yeshua falava para ele sobre algo que ele deveria refletir com mais propriedade sobre a palavra do Eterno. E Nicodemos dizia, eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e nasci eu sendo velho. E Yeshua acho que olhava para ele assim, esses homens estão com a mente fixa na materialidade, nas coisas fixas, físicas. Estou falando de algo referente à palavra do Eterno que tem que fazer com que todo ser humano reflita. Porém, hoje as pessoas só enxergam algo literal, físico, e não imaterial, transcendente. Sabe por quê, meus irmãos? Hoje também acontece da mesma forma. O ser humano, ele continua só enxergando o agora, o momento, o hoje. Ele não consegue enxergar um palmo à frente dos seus olhos. A preocupação dele é se ele vai conseguir comprar uma galinha para comer daqui a meia hora. É isso que tem cegado a maioria das pessoas. Ninguém consegue mais passar 2, 3 horas lendo um livro, mas consegue passar 5, 10 horas mexendo no celular. Porque quer a emoção rápida. Não quer os prazeres, as delícias que o sacrifício de você se concentrar em algo, você colocar em prática determinadas ações pode trazer. Refletir sobre o que vai fazer, refletir sobre o que vai falar, refletir sobre sua vida. É isso o convite que a Escritura traz para a gente. A Escritura nos convida a refletir sobre nossas ações, sobre o que agrada o nosso Criador, o que desagrada, até na nossa alimentação, todo santo dia. Quando a gente para comer, a gente tem que refletir, olha, isso aqui que eu estou comendo é lícito ou é ilícito? Isso aqui agrada o Eterno ou desagrada? Tudo deve haver reflexão. Então esses homens estavam olhando somente para o material, né? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Então Yeshua estava falando sobre o verdadeiro templo que o Eterno habita. Qual é o templo que o Eterno habita, meus irmãos? O Eterno habita em templos de pedra. O Eterno habita em alguma casa construída pelo ser humano. O próprio Eterno havia dito isso por várias vezes, disse nos Salmos para Davi. Foi repetido isso por Yeshua. Os profetas falam sobre isso. De que o Eterno não habita em templos feitos por mãos de homens. Foi dito isso diretamente para Shlomo HaMelech. Quando ele queria construir uma casa para o Eterno, ele disse, Shlomo, para que você vai construir uma casa para mim? Quando Davi planejou inicialmente, do mesmo modo. Aí o Eterno disse, tá bom, você não quer? Faça. Porém, eu só vou estar, não na casa, mas no local onde eu sou convidado. Só vou habitar se houver obediência aos mandamentos. Certa vez Yeshua disse para a mulher samaritana que o Eterno busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso não interfere em local. Não é num local específico. É aonde ali habita a sua vontade e as suas instruções.
Quem buscar o Eterno vai achar. No versículo 22 diz o seguinte: Al quem aharei te matou min ha metim zahru talmidaev ki kol amar lachem va ya aminu va katuv u vidvar Yeshua Asher Diber. Por isso, quando ressuscitou dos mortos, os Talmidim se lembraram do que ele havia dito isto e confiaram no Tanar e no que Yeshua dissera. Então, cada palavra que Yeshua falava, meus irmãos, era um gatilho para que os seus discípulos, num momento oportuno, soubessem que tudo aquilo estava planejado não por Yeshua, mas pelo Eterno, para que houvesse uma confirmação e uma confiança nas Escrituras e no testemunho de Yeshua. Porque Yeshua testificou da Torá, e a Torá falou sobre Yeshua. Os profetas falaram sobre Yeshua. Então, quando nós estudamos a Escritura hoje e analisamos os comentários, por exemplo, aqui, que os discípulos passaram a confiar mais no testemunho de Yeshua, depois que se lembraram de certas coisas que o Mestre havia dito, traz para a gente também essa confirmação para que a gente siga em frente, dê testemunho da verdade, que é a palavra do Eterno. Em toda a Escritura, lembre-se disso. Qual é o tema todinho dessa passagem aqui? De Yeshua expulsando e destruindo ali aqueles cambistas que estavam destruindo a mesa dos cambistas, destruindo as cercas dos animais, fazendo uma limpa ali no pátio do templo. Tudo isso remete ao quê? A uma limpeza que a gente tem que ter dessas pessoas que estão à nossa volta, que estão transformando algo santo, que é o nosso templo, o nosso corpo, estão ali como pessoas, devem ser pessoas indesejáveis. E nós devemos fazer essa limpeza para que o Eterno habite no meio de nós, dentro de nós. Porque às vezes dentro do teu coração, que é o templo e morada do Ruach HaKodesh, existem esses cambistas que estão negociando com a tua fé, com a nossa fé. A gente está dando permissão para que eles se alojem dentro de nós. E a gente fica negociando ali. Uma hora eu sou santo para uma coisa, outra hora eu sou santo para outra. A gente tem que ter esse zelo, como o Pinhas teve, de não aceitar aquela injustiça. Zelo que a gente tem que ter todo dia para fazer essa limpeza e entender que muitas vezes a gente vai andar só. Porém, foi aí que o Eterno abençoou o povo de Israel. Está lá na bênção de Bilã. E Israel habitará só. É uma bênção habitar só. Porém, a gente nunca estará só. Porque dentro de nós estará o Ruach HaKodesh, estará o Eterno. No livro de Atos, no capítulo 48, quando Estevão estava ali como um Pinhas, pronto para se sacrificar, não negociando a sua fé. Estevão não negociou. Ele não falou coisas bonitas para aquele grupo que estava pronto para matá-lo ali, escutar e o liberar. Não. Estevão não negociou sua fé. Eu estou citando esses textos, meus irmãos, porque essa porção só nos remete a isso. A gente se lembrar do zelo que o Eterno pede de todos nós, assim como Ele é zeloso da sua Torá. E em determinadas situações, a gente precisa ser firmes no que acreditamos.
As el Elion lo yashev be batim ma'asei yadim ka'asher amar Hanavi. Todavia, Elion não habita em lugares feitos por mãos humanas, como diz Hanavi, o profeta. O céu é o meu trono, diz Adonai, e a terra o meu escabelo. Que tipo de casa me edificarão para mim? Vocês edificarão para mim. Que tipo de lugar vocês conceberiam para o meu descanso? O Eterno está perguntando. Halo el kol ele yadi asatá? Não fui eu que fiz todas as coisas? Povo teimoso, com coração e ouvidos incircuncisos. Vocês se opõem de modo contínuo ao Ruach HaKodesh. Então, por que esse povo tem um coração duro e incircunciso? Por que eles se opõem ao Ruach HaKodesh? Porque não deixam a palavra habitar dentro dele. Fazem concessões por status, por ganância e por prestígio. Por ter o famoso meio social, né? As suas conexões sociais. Fazem o politicamente correto. Não falam nada que não seja calculado para não ofender determinada pessoa. Mesmo que em alguns momentos você se junte à impiedade e seja mais um no meio dos escarnecedores da palavra do Eterno. Para não ser o irmãozinho chato, para não ser o cara que estraga prazeres, aquele que bota água no chope, aquele que não ri da piada que todo mundo está contando. Aí você se cala, daqui a pouco você está no caminho dos pecadores, se detendo nas conversas alheias, e daqui a pouco você está sentado na roda dos escarnecedores, por causa do politicamente correto. O pecador, meus irmãos, o caminho do pecador, você tem que passar longe. A conversa do ímpio tem que ter uma circuncisão no seu ouvido, uma barreira. A palavra circuncisão tem a ver com barreira. Tem que ter uma barreira no teu ouvido para a conversa do ímpio. E a roda dos escarnecedores? Não tem que ter espaço vazio para você se sentar, não. Porque para quem serve ao Eterno, tem que agir como um Pinhas. Se tem pessoas que elogiam o pecado, a transgressão, a gente não pode ser conivente com isso. Está lá em Romanos capítulo 1. Paulo fala claramente sobre isso. E Yeshua fala daqueles que são mornos no livro de Apocalipse. Ai de vocês, porque vocês nem são quentes nem são frios, são mornos, estou a ponto de vos vomitar. São esses seres humanos que acham que podem fazer uma ponte entre a palavra do Eterno e o mundo. Há uma barreira, meus irmãos. A ponte já foi derrubada pelo Eterno. Ou você nasce de novo para a palavra, ou não vai ficar no meio termo, não. Essa ponte, já foi derrubada. Que na realidade é uma barreira de separação. E Yeshua já derrubou essa barreira. Ou se vive para o Eterno, ou não. Yeshua disse: não os peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Ou seja, o que é o mal? A ausência do Eterno. Porém, a gente não é do mundo. Na carta de 1 João, no capítulo 5, se eu não me engano, existe um alerta veemente do emissário João,
sobre isso, dizendo que nós não somos do mundo. Aquele que ama o mundo se torna inimigo de Elohim. Quem ama o mundo se torna inimigo do Eterno. Fazer politicamente correto, não for duro, não for, como é que eu posso dizer, enfático nas suas decisões e opiniões, torna com que a gente seja amante do mundo. Romanos capítulo 10, versículo 16, diz o seguinte: Arlo kulam shimeu. Onde é que está o moço, meu pai? El ha-besorah ki Yeshayahu ki Yeshayahu amar Adonai mi ha-imim le shimuateinu. A questão é que eles não deram atenção às boas novas, nem lhe obedeceram, porque Yeshayahu diz: Adonai confiou, quem confiou no que ouviu de nós. Então, amar Adonai min ha-imim le shimuateinu. Adonai, quem confiou no que ouviu de nós. Olha o que Yeshayahu está falando. O que é que Paulo está citando? Que as pessoas, um determinado grupo, que Paulo está citando que é o clero, os líderes religiosos de Israel, não deram ouvidos nas boas novas que o nosso mestre Yeshua iria trazer. E aquele que eles acreditavam ser o Mashiach traria umas boas novas. E Yeshua trouxe e eles não creram. Assim como os profetas foram rejeitados anteriormente, assim também o nosso mestre foi rejeitado. Porque o mundo não aceita, meus irmãos, as boas novas do Eterno. Porque ela é contrária às ações do mundo. Então, desde a época dos profetas, os profetas eram rejeitados. O mestre trouxe a palavra, também foi rejeitado. Porque quem traz a palavra do Eterno tem que ser rejeitado. Desconfie de um profeta que é aclamado às multidões hoje em dia. Porque se você é aclamado e aceito por essas multidões, você está sendo aceito pelo mundo. As duas testemunhas no livro de Apocalipse, os profetas vão ser mortos, as duas testemunhas vão ser mortas. Não vai ser levantada no andor e sair andando com uma multidão arrastando ela aí, não. Serão mortos. Quem é profeta do Eterno, meus irmãos, não tem vida fácil nesse mundo. Infelizmente é tido como um chato, como um louco, como conspiracionista, como isso, como aquilo. Rigoroso, como é que eu posso dizer? A pessoa chama até de retrógrado. Porém, cabe a nós saber a quem nós estamos servindo. Versículo 17 diz: portanto, a confiança procede do que é ouvido, e o que se ouve provém da palavra anunciada a respeito do Mashiach. Contudo, eu pergunto: será que eles ouviram? Sim, eles ouviram. A sua voz percorreu toda a terra e suas palavras até o fim do mundo. Então, Paulo está fazendo uma reflexão aqui, eu estou trazendo para vocês, que vai nos ligar, meus irmãos, diretamente à conexão do que eu estou fazendo desde o início do estudo sobre essa separação que está sendo feita. Daqueles que se diziam povo do Eterno, mas não deram ouvido à sua voz. E foi enviado através de Yeshua. Paulo está fazendo essa reflexão dizendo: olha, não basta ser um povo escolhido, não basta ser descendente de Abraão. Porque descendente de Abraão, o Eterno diz que seriam espalhados sobre todas as nações da terra. E Yeshua também disse isso: vocês dizem ter por pai Abraão. Porém, se fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão.
Porém, por não fazer as ordens de Abraão, vocês são filhos de Hassatã. Olha, que palavra dura, né? É uma espadada ou não é, meus irmãos? No coração daqueles que estão em transgressão. Porém, hoje, se a gente disser isso, a gente está sendo fora, seremos considerados assassinos, né? Yeshua não dizia isso com o intuito dessas pessoas morrerem, de xingá-los, de dizer, ó, tu é filho de Satanás. Não, que suas ações estão praticamente agindo em conformidade com Hassatã. Que o que é que Hassatã fez? Ele colocava dúvidas sobre a palavra do Eterno. Deixa eu colocar aqui o notebook para carregar. Só um minutinho, meus irmãos. Só para carregar aqui um minutinho. Agora foi. Pronto. Hassatã colocava dúvidas sobre a palavra do Eterno. Sobre justamente as instruções do Eterno. E assim também são os religiosos. Quando a gente vai conversar sobre a Escritura, colocam-se dúvidas sobre textos claríssimos que a Escritura fala. Tanto da religião A como da religião B. Uns acrescentam a palavra do Eterno, outros retiram dela. Quando a gente vai falar sobre uma Escritura como a Torá, sem acréscimos e sem retirada, nós somos colocados como loucos. Meu amigo, o Eterno está aqui, ele blindou a sua Torá, Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, que nada pode ser retirado e nada pode ser acrescentado. A religião, infelizmente hoje, a J, vamos colocar assim, os que guardam a Torá, em tese, acrescentam a Torá com N mandamentos a mais por dia. Já a religião C retira mandamentos da Torá. Quando nós dizemos que a Torá não pode ser alterada como o Eterno disse na sua palavra, nem acrescentada, nem retirada, o louco é a gente. Nós é que somos doidos. Quando a gente quer servir ao Eterno conforme a palavra, a gente vira louco. E agora a gente tem que ceder para essas pessoas para não ficar com politicamente correto fora do padrão, né? Eu, nas últimas semanas, quem está à minha volta está observando uma mudança muito severa do comportamento. Eu estou ficando muito fora do politicamente correto. Mas não para trazer descrédito à palavra do Eterno, pelo contrário. Eu estou indo até as pessoas e apontando aquilo que eu observo através da Escritura que está errado. Doa a quem doe. Eu convido também quem está próximo de mim a me falar o que eu estiver fazendo de errado e contrário à Escritura, porque tem que haver a correção, não só de mim, mas de todos que estão à minha volta. É um convite que eu estou fazendo a todo mundo. Eu estou sendo um pouco fora de tom, porque eu estou saindo do politicamente correto. Concessões que eu fui fazendo, habitando esses comerciantes dentro de mim, para eu poder fazer, tá sendo aceito por um, sendo aceito por outro. Estou fora, estou limpando, varrendo meu tempo. Porque já as portas só batem lá. Assim, ó. Vou bater aqui. Ei, posso entrar? A casa tá limpa? Ô meu filho, a casinha tá limpa. Eu posso entrar para ceiar e jantar com você? Senhor, não vem agora não, senhor. Venha não. A minha casa tá tão suja. Tá tão suja a minha casa, senhor. O senhor chegou de surpresa. A minha casa tá tão suja. Tem tanta gente aqui dentro, senhor, que não deveria estar aqui. E o senhor chegou e me pegou desprevenido. Deixa primeiro eu limpar a minha casa. Deixa eu primeiro tirar essas visitas inconvenientes aqui dentro da minha casa.
Aí depois eu te chamo. Aí meu senhor vai dizer: meu filho, é uma casa que eu vou por dia. E a tua era hoje, eu não volto mais aqui. A tua oportunidade foi tirada e vai ser dada a outro. A nossa casa tem que estar limpa e esperando a chegada do grande rei. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei. A limpeza tem que ser feita. O zelo tem que nos consumir. E nós não podemos mais dar margem para a transgressão. Dar ouvidos ao pecador. Andar no caminho dos transgressores e se sentar à roda dos escarnecedores. Jamais. Essas pessoas, o mundo tem que nos odiar. Como a Escritura manda. O mundo odiou os profetas. O mundo odiou Yeshua e seus emissários. E nós que dizemos ser servos do Eterno através do testemunho de Yeshua e dos profetas, somos aceitos e abraçados pelo mundo. Tem algo errado ou não tem? Fica ao critério de vocês achar que não. Eu não volto meia vírgula do que eu estou falando até agora. Se sentir ofendido, peço desculpa por você se sentir ofendido. Porém, eu não retiro o que eu disse. Volto ao estudo e vá ler a Escritura. Se você se achar em alguma falta, fale e peça perdão ao Eterno, não a mim nem a ninguém. Não estou com intenção de ofender a A, B ou C, até porque eu não estou falando pecado de ninguém aqui. Eu estou falando dos meus próprios pecados. Uma das pessoas que está se sentindo ofendida por esse estudo sou eu. Porque eu sei, eu falando agora para vocês, já estou me lembrando de algumas coisas que eu ainda tenho que limpar. É uma limpeza muito grande, meus irmãos. É muita limpeza que a gente tem que fazer. Eu falando com vocês agora, já me veio na cabeça. Ih, rapaz, tem um cabinho aqui, ó. Tem um negocinho aqui que eu tenho que limpar também. Cabe a mim refletir. Romanos, deixa eu só ver os comentários desse versículo 18 aí. Eu acho que eu escrevi alguma coisa. Paulo trouxe à tona o debate que já acontecia no primeiro século. Será que outras nações também podem ter acesso à Torá? Já que, segundo o judaísmo institucional do primeiro século, e também de hoje, ensina que a Torá é apenas para os Yehudim, para os judeus. Paulo traz vários textos dos profetas e salmos para defender que a Torá não é exclusividade de um povo. Ela é universal. Quem quiser se submeter à autoridade do Eterno será aceito independentemente da nacionalidade. Por isso ele está citando Isaías 53:1 e Salmos 19, versículo 5. Em Romanos ainda, no capítulo 10, versículo 19, diz o seguinte. Deixa eu botar aqui o apontador na canetinha, porque eu gosto de marcar. Cadê? Aqui, pronto. Ve'od ani omer haki lo yada Israel u mikedem amar Moshe ani akni achem velo am Begoim, Goi, Naval, Ahe, Ishem. Entretanto, eu digo que será que Israel não entendeu? Provocarei, novamente a palavra aqui, Kinear, né? Provocarei ciúmes de uma não nação. Quem é essa não nação? Belo-am. Mediante um povo, Begoi, Naval. Naval é tolo. Desculpa a expressão. Um imbecil. Uma pessoa que não tem sabedoria. Quem é Naval na escritura? Naval é aquele homem que ofendeu tanto a Davi quanto os seus soldados e
foi corrigido por sua esposa, me faltou o nome dela agora, e essa mulher depois se tornou esposa de Davi. Esse homem, literalmente, Nabal, ele ofendia os soldados que ajudaram os seus servos e protegeram as suas ovelhas, o seu rebanho. E quando Davi precisou de um suporte para alimentar seus soldados, esse homem tratou Davi e seus soldados de uma forma ríspida. E a sua esposa, com sabedoria, foi lá e conseguiu interpolar-se com Davi e pediu para que ele perdoasse aquela ação ímpia. E posteriormente, esse homem, quando soube de tudo aquilo que viria sobre ele teve literalmente um derrame e morreu. Então, Nabal é esse homem sem entendimento. O Eterno está usando que até o exemplo, se você for puxar pelo exemplo bíblico, veja se não é para confundir a cabeça daqueles que se acham servos do Eterno. Que o Eterno chamaria um povo que, para o povo de Yehudim do primeiro século, era um povo que seria tratado como até um animal impuro. Como um cachorrinho. Sem conhecimento, sem entendimento, sem saber o que faz. Esse povo se tornaria o povo do Eterno. Paulo está citando isso como exemplo. Que um homem tolo como Nabal, né, nas traduções, esse tolo se tornaria um servo do Eterno. Para suscitar ciúmes aqueles que verdadeiramente são povo do Eterno, que acham que por transgredirem tanto, eles se tornaram literalmente sem sabedoria, chegando ao ponto de até atacar e matar o nosso mestre Yeshua, mas Baruch Hashem, que o Eterno o ressuscitou ao terceiro dia. E perseguiram os emissários que queriam trazer a Torá de uma forma simples e pura, sem os acréscimos que eram feitos pelos religiosos da sua época. Mediante o povo sem entendimento, e os deixarei irados. Porém, esse ciúmes que vai ser provocado aqui é um ciúme, meus irmãos, de zelo pela Torá, de zelo pela vontade de fazer o que é certo e correto aos olhos do Eterno. Além disso, Yeshayahu diz com ousadia: fui achado porque não me procurava, tornei-me conhecido porque não perguntava por mim. Paulo está citando textos, meus irmãos, que dão vazão a gente entender que aquele que buscar o Eterno, mesmo não sendo o seu povo literalmente, como os seres humanos consideram sanguíneo, sendo descendentes de Abraão, ou de Isaac, ou de Jacob, ou algum Yehudim, uma das 12 tribos de Israel, que é a tribo Yehudim, se for procurado o Eterno em sua essência, através da sua Torá, será achado, porque estamos buscando a sua palavra, ser um servo do Eterno, e não apenas um descendente sanguíneo que não tem a honra de um nascir, de um príncipe escolhido, né? Entretanto, a respeito de Israel, ele diz: o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e contestador. Então, Paulo está citando textos para mostrar que não é porque o povo de Israel foi para o deserto que eles foram aceitos. A gente viu por várias porções aí, já são 5 porções em que o povo de Israel vem testando a paciência do Eterno minuto a minuto, segundo a segundo. Paulo continua com citações que remetem diretamente a essa porção. O povo de Israel está agindo deliberadamente por mais de 5 porções da Torá. Pouco tempo antes de entrar na Terra Prometida, ou seja, já são 40 anos sem aprender a lição. E toda aquela geração que saiu do Egito pereceu ao longo do caminho. E poucos remanescentes ainda vivos estão morrendo naquele momento. Porém, provavelmente, muitos daqueles que não estavam
condenados a morrer no deserto, também foram incitados a se rebelar contra o Eterno e acabaram recebendo a mesma punição. Porque nem todo Israel será salvo. Apenas aqueles que são apenas os remanescentes serão chamados a entrar no reino. O Yeshua disse que o caminho era estreito. A porta era pequena. E poucos entrariam por ela. E o povo de Israel, meus irmãos, é quem obedece o mandamento. Quem obedece a Torá, obedece à vontade do Eterno, descrita através da Escritura. Eu vou ler só as traduções porque já estamos com o tempo avançado e ainda tem muito texto para ler. Em Romanos 11, versículo 11 em diante, eu recomendo vocês leiam os capítulos de Romanos 9, 10 e 11. Vocês vão entender basicamente o que a gente está falando. Trouxe só alguns textos isolados para a gente poder entender o que eu estou querendo dizer. Nesse caso, digo, será que eles tropeçaram, resultando daí numa queda permanente? Ou seja, Paulo está questionando, será que o povo de Israel tropeçou e caiu para sempre? Agora os gentios, né, aquela nação que o Eterno disse, né, através do profeta, uma nação tola, uma nação sem entendimento, tomou o lugar do povo de Israel para sempre? Será que eles caíram, tropeçaram e resultou isso uma queda permanente? Olha o que Paulo vai dizer. De maneira nenhuma. Ao contrário, é por meio desse tropeço que a libertação chegou aos estrangeiros para provocar-lhes ciúme. Por que o povo estrangeiro vai provocar ciúme no povo de Israel, no povo Yehudim? De que maneira, meus irmãos? Vocês acreditam que algum Yehudim vai invejar o povo, os gentios? Vão ficar com ciúme dos gentios porque eles se prostram diante de uma imagem de escultura? Vocês acham que algum Yehudim, algum israelita, vai ficar com ciúme dos estrangeiros porque eles comem porco? Vocês acham que os Yehudim vão ficar com ciúme dos estrangeiros, dos gentios, como eles chamam, por eles guardarem o domingo? Ou você vai ver, hoje em dia, que é muito comum na internet, se levantando alguns certos rabinos, líderes do povo Yehudim, questionando e informando que os gentios não podem guardar o Shabat, que eles precisam e devem comer de tudo, que eles precisam se prostrar diante de imagem de escultura para demonstrar que eles servem a outros deuses. Não, isso aqui é para a gente, vocês não precisam guardar nada, vocês já vão ser salvos em tese. Ninguém sabe por quê, né? Se não precisa fazer nada, só quem precisa guardar é a gente. Isso é ciúme ou não é? Está despertando zelo ou não está? Quando nós guardamos os mandamentos. Porque o povo que Paulo está citando aqui é o povo Yehudim. E eles têm ciúme dos gentios. Eu nunca vi nenhum Yehudim com ciúme porque alguém está transgredindo o mandamento, mas sim porque está querendo praticar. Você só tem ciúme se eu tentar pegar aquilo que você acha que é seu. Eu estou aqui, um exemplo, que nunca aconteça. O camarada aí tem uma esposa. Não, eu tenho minha esposa. E tem alguém que está olhando, me se insinuando para ela. Eu vou ficar com ciúme, porque é minha esposa. Agora, se ele está olhando, se insinuando para a mulher dos outros, eu nem ligo. O caba lá que olha e preste atenção no serviço dele. O máximo que eu vou fazer de rapaz, capaz de sobrar para mim, eu vou sair logo de perto. Porém, eu não vou ficar chateado com ele, porque ele está prestando atenção na mulher dos outros. Não é na minha. Quando vem para mim é que eu vou prestar atenção. É isso aí, meu irmão. Aí eu vou
Pinhais, né? Modo Pinhais on. Aperta no botãozinho. Pim. Modo Finés on. Epa, que é isso aí? Que arrumação é essa aí? A gente só tem ciúme naquilo que nós consideramos que é nosso. Então, por que Paulo está falando que seriam provocados por ciúme? Porque esse povo veria os gentios agora não mais como tolos, nécios e sem sabedoria. Eles agora guardam os mandamentos e têm zelo pela Torá. Além disso, se tropeçar, o tropeção deles enriqueceu o mundo, isto é, se a colocação temporária de Israel em uma condição menos favorável que a dos gentios lhe traz riquezas, quão maiores riquezas lhe trará Israel em sua plenitude. Então, quando o povo começar a se unir e saber que a Torá é um patrimônio da humanidade e não de um povo exclusivo. Todos que quiserem ter acesso a essa bênção que o Eterno deu, ganharão e serão aceitos se renunciarem às suas práticas que são contrárias à vontade do Eterno. Isso aí é a vida eterna. Isso aí é a ressurreição dos mortos. É o que Paulo vai dizer mais à frente. Entretanto, os gentios dentre vocês digo isto, pelo fato de eu mesmo ser um emissário aos gentios, torno conhecido a importância do meu trabalho, na esperança de poder de alguma forma provocar ciúme em algumas pessoas do meu povo e salvar algumas delas. Essas pessoas, apesar de terem o conhecimento da Torá, Paulo quer provocar ciúmes para que elas sejam também salvas. Por quê, meus irmãos? O conhecimento que elas têm é um conhecimento que era recheado de tradições que muitas vezes faziam com que a Torá verdadeira do Eterno fosse negligenciada para a prática de tradições. Um exemplo que eu sempre faço questão de citar é de alguém que foi curado por Yeshua depois de 38 anos paralítico. E ele toma um leito, Yeshua ordena, né? Toma teu leito e anda. Quando aqueles Perushim Vessoferim viram aquele homem andando com um leito, depois de 38 anos paralisado, eles não se alegraram pela cura que ele recebeu. Eles foram reclamar do leito. Ou seja, uma pessoa dessa é cega. É uma pessoa morta espiritualmente falando. Ela não tem o Ruach HaKodesh dentro de si. Porque o Ruach HaKodesh dentro de si, ela se alegra com um milagre do Eterno. Ela se alegra com a prosperidade e a bonança do seu próximo. E ela repreende algum verdadeiro pecado. Que aquele homem não trabalhava com leito. Ele não estava vendendo o leito. Ele estava cumprindo a ordem de alguém que usou de misericórdia com ele. Para demonstrar a fraqueza que existia dentro dos corações dos religiosos. A morte que existia dentro do coração dos religiosos. Que não ficava procurando se alegrar com as maravilhas do Eterno, mas tão somente buscando, literalmente, matar a fé daqueles que serviam ao Eterno. Portanto, se o fato de terem rejeitado Yeshua significa a reconciliação do mundo, o que significará quando o aceitarem? Será a vida eterna dentre os mortos. É isso que eu estava falando. Paulo identifica que eles momentaneamente estão cegos para que outro grupo seja achado e buscado pelo Eterno. Esse grupo que obedece os mandamentos da Torá. Para gerar ciúmes a eles e eles venham a praticar uma Torá, assim como esses que estão adentrando uma Torá pura, genuína, sem peso de tradições, e gerem uma preocupação de buscar. É necessário realmente tudo isso para agradar ao Eterno? Eu vejo esse povo servindo ao Eterno, guardando a Torá, sem pesos, com alegria, e eu guardo o Shabat, por exemplo, com um peso tão grande. Já esse povo guarda o Shabat sorrindo, feliz, eles passeiam com a família, eles celebram com os amigos, eles agradecem ao Eterno. E o Eterno tem sido com eles.
Comigo eu vou guardar o Shabat, eu tenho que fazer tantas horas de oração, eu tenho que fazer o lavar de mãos, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer assado, eu tenho que fazer isso. Quando termina o dia, eu estou mais cansado do que descansado. Já a cara do irmãozinho aí, guardando o Shabat, dizendo ele que guarda a Torá também, está descansado, renovado e feliz no Shabat. Rapaz, deixa eu pensar direitinho. Deixa eu ver se o meu ciúme me trouxe para um local desconfortável em que eu preciso refletir e buscar mais a face do Eterno. Voltamos no livro de Bamidbar para finalizarmos essa manhã de estudo. No capítulo 26, versículo 4, diz o seguinte: aqueles que têm 20 anos ou mais, que saíram da terra do Egito, como Adonai ordenou a Moshe e ao povo de Israel. Os resultados do censo começaram por Reuven, o primogênito de Israel. Os descendentes de Reuven foram de Hanor, a família de Hanoki, de Palu, família de Palui, de Hatson, família de Hetsoni, de Carmi, família de Carmi. Esses são os descendentes de Reuven. Deles encontraram-se 43.730 homens. Por que o Eterno começa com Reuven? Como o texto diz, é o primogênito. Então, apesar de Reuven ter as suas transgressões, o Eterno não vai alterar a ordem da sua contagem. Vai trazer aí esse respeito, né, pela ordem dos descendentes. Então, seguindo a contagem das ovelhas. Observe, se vocês observarem, da quantidade de pessoas que saíram de Reuven no início e de agora, 38 anos depois, quase não houve crescimento do povo de Israel. Não só de Reuven, mas de quase todas as tribos. Porque foi uma limpa que houve. O Eterno foi fazendo essa limpeza dos transgressores, daqueles que foram desobedientes ao Eterno. E a gente vai encontrar nessa contagem algumas pessoas bem interessantes. Está aí os filhos de Palu, de Eliave. Versículo 9 diz: e os filhos de Eliave, agora sim, vem algo interessante. Datã e Avirã. Por que eu botei a tribo de Reuven aqui? Porque lembre-se que Korah, usando o pretexto de ser imparcial, de ser justo, tal, convidou os membros da tribo que era primogênita de Israel. Korah deve ter usado no seu discurso, dizendo: olha, eu sou uma pessoa altruísta, alguém dispensa comentários, né? Veja como eu sou justo. Moshe tomou o sacerdócio para a tribo de Levi, onde na realidade, meus amigos, os primogênitos são vocês, Datã e Avirã. Vocês é que mereciam também sacerdócio. Vou fazer mais, vou chamar sacerdotes de todas as tribos, meus amigos. E os mais importantes serão vocês. Agora, eu como estou à frente, correndo risco, né? Eu vou me colocar como o sumo sacerdote. Depois a gente reveza, a gente vê isso aí. Só inicialmente, para evitar o choque, eu fico ali na tribo de Levi mesmo, por enquanto, depois a gente altera. Mas vocês serão importantes. Discurso altruísta, né? Estes são os mesmos Datã e Avirã, homens de reputação na comunidade, que se rebelaram contra Moshe e Aharon no grupo de Korah, quando se rebelaram contra Adonai. Versículo 10, que a terra abriu a boca e tragou juntamente com Korah. Quando esse grupo morreu, o fogo consumiu 250 homens e eles se tornaram um sinal de advertência. Observe que esses homens, eles eram de todas as tribos de Israel. 250 que morreram. Eram príncipes das tribos. Porque Korah tinha esse discurso, o discurso que amacia o ego de todo mundo. O discurso politicamente correto. Todos têm direito. Todos têm acesso. Qualquer um que entrar
está dentro. Qualquer um pode adentrar no reino do Eterno. Todos são aceitos da forma que você está. A única coisa, meu irmão, que é gratuito e de muita qualidade, que é de graça, de muita qualidade, é o fogo que vai queimar naquele último dia. Porque você não precisa fazer nada. E aquele fogo não se extinguirá, a promessa. É gratuito e de qualidade. Não tenha aperreio, não se preocupe que não vai faltar fogo para a destruição dos ímpios. Porém, o mundo vindouro requer sacrifício. E o sacrifício principal foi feito pelo Mestre Yeshua. Foi feito por nosso Mestre, para que através do seu sangue a gente possa adentrar por essas portas. Tendo também em si o sacrifício da nossa carne. Que a gente sacrifique a nossa carne e entre através das mesmas portas que Yeshua entrou. De obediência irrestrita aos mandamentos da Torá. Porém, de graça, a única coisa que tem qualidade é o fogo que vai queimar naquele último dia. E ali, aceita todo mundo. Assim como a boca que tragou Cora, Datã e Avirá. Tanto que, observe, e os filhos de Cora não morreram. Isso aqui, meus irmãos, é uma prova de que aqueles que confiam no Eterno têm que tomar decisões duríssimas. Tá nessa porção Pinhais esse exemplo de pessoas que tomaram decisões duras, negaram até a fazer o agrado do seu pai e da sua mãe. Isso é divisão. A espada que corta famílias, divide amigo, divide tudo. É você se rebelar contra uma decisão contrária do Eterno. A quem nós servimos? E se nós somos ovelhas do rebanho do Eterno? É a pergunta que a gente tem que fazer todos os dias. Porque a contagem está sendo feita. A contagem dessas ovelhas. Se nós não formos achados como ovelhas do Eterno, eu tenho certeza que não entraremos no reino. Quando a gente estiver passando pelos portões assim, vai ter alguém. Peraí, só um instante. Teu nome mesmo? Ah, é fulaninho. Não, tu não é desse capricho aqui não, meu filho. Tu é daquele ali, ó. Ah, mas senhor, aquilo ali é é separado para os que vão pro Lago de Fogo. Sim. É ali, é bom, gratuito e de qualidade. É aquele ali, ó. Aqui teve um preço a ser pago, mas você não quis pagar. Temos que seguir a ordem. Concessões não são aceitas. O caminho, Yeshua nunca disse que foi fácil, mas seria prazeroso e traria grandes ensinamentos esse caminho. Porém, esse prazer que a gente vai ter, o deleite, é no fim. Muitos serão chamados poucos escolhidos. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Olha o que os Salmos 84, versículo 11, diz o seguinte. Isso escrito pelos filhos de Cora. Melhor é um dia nos teus pátios que 1000 dias em qualquer outro lugar. Melhor é apenas estar à porta da casa do meu Elohim que morar nas tendas da maldade. Eu imagino esses homens escrevendo isso com lágrimas nos olhos, lembrando de toda a dor que o seu pai causou ao desobedecer à vontade do Eterno. E eles alertando, dizendo, meu pai, não faça isso. Que o fim será trágico. A destruição está à porta. E seu pai dizendo, vocês estão se rebelando contra mim, meus filhos. Vocês têm que me seguir. Eu estou buscando o melhor para vocês. Nós vamos ser agora sacerdotes. Vamos subir de posição. Vamos ser vistos por todos.
Mas para os filhos de Cora, é melhor um dia nos pátios, um dia só. Ele não queria, como Cora queria, passar a vida toda dentro do Mishkan, sem que fosse a vontade do Eterno. Eles preferiam um dia que fosse conforme a vontade do Eterno. Eles preferiam passar um dia na presença do Eterno, com a sua permissão, do que o resto da vida sem essa permissão. Eles preferiam ficar na porta do tabernáculo, mesmo sem poder entrar, na porta da entrada da tenda do Rei Moed, da tenda do encontro, do que ficar dentro de tendas que planejam e maquinam o mal. No versículo 12 diz: pois Adonai é sol e escudo, Adonai concede favor e honra, ele não negará nada de bom àqueles cuja vida é pura. Adonai de Sebaot, feliz do homem que confia em ti. Então, o exemplo desses jovens que voltam novamente a ser mencionados nas Escrituras, eles também tomaram atitudes drásticas aos olhos de muitos hoje. Preferiram se insurgir, assim como seu pai, porém, para o que é certo. Eles se insurgiram contra a atitude do seu pai. Assim como Yeshua, que entendia que o pátio do Mishkan, do templo, ou seja, não do Mishkan, mas sim do templo do templo de Jerusalém, era o local onde o povo deveria buscar a santidade do Eterno e não o desprezo por suas instruções, que seria o comércio no templo. A gente está finalizando, tem mais 2 slides só. Diz o seguinte: os descendentes de Shimon, segundo suas famílias, foram de Nemuel, a família de Nemuel; de Yamin, família de Yamni; de Yaquim, família de Yacni; de Zera, família de Zarahi; de Shaul, a família de Shauli. Esses foram os descendentes de Shimeoni, 22.200 homens. Agora, observe, em Shimon não aparece aqui alguém interessante nessa contagem, que é Zinri. Ele não aparece na contagem. Faltando pouco tempo para ele entrar na Terra Prometida, depois de uma longa caminhada, ele tomou uma atitude diferente dos filhos de Cora. Decidiu não mais confiar no Eterno e também não mais resistir aos impulsos de sua carne. Assim também acontece hoje. Existem essas pessoas, aqueles que caminham por muitos anos com o Eterno, mas já chegando na porta do Olam Rabá, decide não mais seguir suas palavras. E Yeshua nos ensina sobre isso. Muitos são aqueles que serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Também ele nos ensina: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Por fim, meus irmãos, no capítulo 26 ainda de Bamidbar, versículo 64 diz: entretanto, não havia nenhum homem entre eles que tivesse sido incluído no censo de Moshe e Aharon, o Corém, o sacerdote, quando eles enumeraram o povo de Israel no deserto de Sinai. Logo no início, né? Naqueles 2 anos ali, do início da caminhada do povo de Israel, quando eles enviaram espias, eles já haviam feito a contagem, né? Aí depois eles enviaram espias e o Eterno condenou aquela geração. Pois Adonai disse deles: com certeza eles morrerão no deserto. Por isso nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, o filho de Efuné, e Yehoshua, o filho de Nun. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo. Que o Eterno abençoe vocês. Vou colocar agora a Birkat Hanim com meu amigo, meu irmão, Yosef Torres, o garganta de aço. Esse homem é uma fera, viu? Shalom, shalom. Meu irmão, a garganta de aço, viu? É isso aí, é igual a ponta de uma lança, essa sua garganta aí. Shalom, shalom, meu irmão.
Miriha Aye Adonai Panav Eleha Vihuneka Adonai Panav Eleha V'yaseh leha shalom V'yaseh leha shalom Yivarecha Adonai Ve'yishmerecha Ya'eh Adonai panav elecha v'yihuneka Yisa Adonai panav elecha Ve'yaseh leha shalom Ve'yaseh leha shalom Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe e te guarde, resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem, Yeshua Hamashim, em nome de Yeshua ungido. Amém. Que o Eterno abençoe vocês, bom almoço, bom apetite para todos e até a tarde, viu? De tarde a gente finaliza essa maravilhosa porção, se for a vontade do Eterno. E novamente, eu sei que essas palavras duras que eu venho dizendo para todos os irmãos, eu estou tirando primeiro para mim. E que a gente possa refletir sobre isso. Talvez seja essas palavras que estejam faltando nesses últimos dias. Sabemos que o mundo jaz no maligno. Porém, Yeshua nos ordenou e disse: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E ele venceu não sendo omisso e nem conivente com o pecado. Ele venceu, às vezes até pegando em chicote e fazendo o chicote estar lá nas costas daqueles que precisavam dessa rigidez e desse zelo que o Eterno tem pela sua Escritura. Shalom, shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe vocês. Até a tarde.